Um guia de crítica construtiva. Capítulo 1. Introdução. A crítica, expressa ou não, específica ou vaga, válida ou não, é um fato tanto na vida dentro da comunidade cristã como fora dela. Pode tornar inimigas as pessoas e destruir o companheirismo. Pode provocar uma guerra civil dentro da comunidade cristã, absorver sua vida e destruir sua adoração a Deus e o serviço às pessoas. Porém, a crítica também pode ser saudável. Pode ser o bisturi do cirurgião que extirpa o câncer de nossas vidas e abre o caminho para uma vida integral. Necessitamos, portanto, aprender a dar e a receber este tipo de crítica. É disso que trata este artigo. Capítulo 2. A crítica madura, positiva e negativa. A crítica é um juízo. O crítico é um juiz que observa a evidência, avalia, tira conclusões e a expressa. Aplica sua mente e coração no discernimento de problemas e procura tocar seus aspectos centrais. Uma crítica madura é saudável. É claramente um dos componentes do companheirismo genuíno a que se refere 1 João, capítulo 1. Se temos uma verdadeira comunidade, podemos dar e receber a crítica madura. Um balanço equilibrado, assadio de avaliação positiva e negativa. A. Crítica positiva. A crítica positiva identifica pontos fracos e ganhos. Expressa um desempenho satisfatório de acordo com o juízo do crítico. Todos nós desejamos a crítica positiva. A avaliação por parte de fontes confiáveis e respeitáveis expressa em forma de felicitação, apreciação e agradecimento. Satisfaz a profunda fome de reconhecimento de nossas almas. Ela é essencial para uma autoimagem saudável e para perseverar nas boas obras. É o ingrediente principal do encorajamento válido que nos ajuda a superar o desânimo. Um boa pai, mãe, pastor, pastora, mestre ou mestra, ou líder, motiva as pessoas através de palavras e atitudes habilmente escolhidas para construir confiança e expressar apreciação não só pelo produto final, mas também pelo esforço e boa vontade de levá-lo a cabo ou de havê-lo tentado. Contudo, devemos tomar cuidado com os extremos. Muito pouca apreciação pode desanimar a pessoa. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Louvor demasiado pode causar-lhe dano. Comer muito mel não é bom. Provérbios, capítulo 25, versículo 27. A crítica positiva inadequada é uma das fraquezas entre os cristãos. Precisamos nos animar mutuamente de modo saudável, através da apreciação, agradecimento e felicitação, sem sermos supérfluos. Que nossa oração seja esta: Senhor, dá-me a habilidade de ver os pontos fortes e os bons desempenhos em meus irmãos e felicitá-los honestamente. B. Crítica negativa. A crítica negativa avalia fraquezas e erros. Quando se baseia em evidências válidas, é formulada através de uma verdadeira análise e é expressa com amor à pessoa a quem se dirige. A crítica negativa pode ajudar o indivíduo a reconhecer suas debilidades e começar a tomar medidas para superá-las. Ao fim e ao cabo, não podemos nos fortalecer se ignoramos em que somos fracos e não podemos evitar erros que não vemos. A crítica negativa pode ser destrutiva quando se baseia em rumores, é analisada de modo equivocado e é expressa de forma insensível, sem amor e por motivos errados a uma pessoa inadequada. A crítica negativa pode causar um dano terrível não só à pessoa que é objeto da crítica, mas também ao grupo e comunidade de que ambos fazem parte. O boato, a calúnia, é uma forma comum de crítica negativa. Muitos cristãos
cometem o pecado de falar pelas costas do criticado. As Escrituras, por exemplo, Salmo 15, versículo 2 a 3, nos admoestam a andar sem mácula, dizer a verdade de todo o coração e não falar mal de ninguém. A discórdia entre os irmãos é semeada com esse tipo de crítica negativa, a que alguns se referem como o veneno da vida. Quantas famílias, vizinhanças, igrejas, sociedades missionárias, denominações, movimentos interdenominacionais e outros grupos estão sendo desunidos e paralisados por este envenenamento. A punhalada é o oposto do boato, porque o crítico vai diretamente à pessoa expressar-lhe sua avaliação de uma forma insensível que açoita, golpeia e corta. A punhalada, a miúdo, é disfarçada com a máscara espiritual de confronto honesto. Quantos cristãos sofrem nas feridas causadas pela crítica negativa? Quantos pastores, professores de escola dominical e outros líderes cristãos passam noites sem dormir depois de tais ataques? Muitos membros de organizações cristãs descobrem que a dor mais profunda é causada por seus irmãos na fé. O crítico negativo não é uma pessoa agradável de se ter no grupo. Parece incapaz de reconhecer aquilo que é bom e digno de felicitação. Chama atenção apenas para o que está mal ou deficiente, sempre assinalando as fraquezas dos demais. O negativismo é uma enfermidade contagiosa. Um dos mistérios da comunidade cristã é como podem existir tantos recriminadores crônicos no corpo de Cristo. A crítica negativa, destrutiva, não é saudável. Absorve a energia da gente, cria pressões e tensões e pode envenenar o grupo. Sua presença pode ser identificada quando uma pessoa ocupa a maior parte de sua energia pensando nas fraquezas de seus amigos ou dos grupos a que pertence. Destina em comparação pouca energia à procura de soluções. E 2. O crítico expressa seus pensamentos em tom de queixa. Fala das pessoas pelas costas, julga mais que pede ajuda, tem pouca sensibilidade e é mais destrutivo que misericordioso. As Escrituras tratam deste problema em vários textos. Em Números, capítulo 12, em Provérbios, capítulo 16, em Mateus, capítulo 18, em Filipenses, capítulo 2 e 14, em Hebreus, capítulo 12, 15, em Tiago, capítulo 3 e outros. Se seu grupo sofre de uma praga de críticas destrutivas, um estudo dessas passagens colocará a situação na perspectiva adequada. A crítica negativa é como fogo. No lugar correto, no tempo adequado e sob controle pode fazer muito bem. No lugar errado, no tempo impróprio e fora de controle pode causar grandes estragos. Um grave problema entre os cristãos é saber o que fazer com a crítica negativa. Existe a forma de controlar esse fogo para que produza benefícios e não prejudique, construa e não derrube, fortaleça e não envenene? A solução não é excessiva crítica positiva ou a ausência de avaliação negativa. Todos nós precisamos do benefício de certa crítica negativa. De que outra forma poderemos tomar consciência de nossas necessidades? Nenhum de nós necessita ser adulado. Capítulo 3. 10 princípios para fazer críticas negativas, mas construtivas. Princípio 1. Orar. Senhor, controle e dirija minha expressão de crítica negativa. Não me permitas compensar os pontos fracos com falsos elogios e recorrer à adulação. Não me permitas calar e manter-me silencioso quando deveria falar. Guie minhas palavras para que a minha crítica seja construtiva e impeça que semeie discórdia entre meus irmãos. Princípio 2. Ser direto. Vá diretamente à pessoa criticada.
Se teu irmão pecar contra ti, vá e repreende-o, estando tu e ele sós. Mateus capítulo 18, versículo 15. Esta regra é verdadeira, seja essa pessoa seu pai ou filho, vizinho ou amigo, pastor ou membro da igreja, professor ou aluno, supervisor ou supervisionado, superior ou subordinado. É verdade tanto se estiver a 1000 quilômetros de distância ou na casa ao lado. A regra é válida dentro de uma organização. Se não aprove meu colega, devo expressar-lhe diretamente minha crítica, não importa qual seja a sua posição, a menos que os procedimentos internos estabelecidos pela organização sugiram que seria mais sábio comunicar a crítica através da linha de comando, hierarquia funcional. Princípio 3. Fazê-la em particular. Expresse sua crítica em particular, e entre tu e ele sós. Mateus capítulo 18, versículo 15. Criticar uma pessoa em frente dos demais, antes de discuti-la em particular, não só é descortês, mas também é uma violação de Coríntios 1, capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor e benigno. Se o criticado não responder à crítica pessoal, essa será compartilhada com a terceira pessoa, que, junto com você, procurará ajudá-lo a entendê-la. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Mateus capítulo 18, versículo 16. Tenha coragem de criticar uma pessoa direta e privadamente. Sempre é mais fácil criticá-lo pelas costas. Se o crítico não pode expressar sua crítica diretamente, deve procurar cuidadosamente uma terceira pessoa a quem o criticado respeita e pedir-lhe que seja intermediário de sua crítica. Este processo não é tão satisfatório como a comunicação direta, mas certamente é preferível a inibir a queixa ou transpirá-la através de boato. Algumas vezes é necessário expressar a crítica privadamente, através de uma palavra escrita. Quando já existem tensões na relação, muitas vezes o confronto cara a cara causa a. Que se evapore sua valentia e, consequentemente, não expresse sua crítica, ou b. Que a outra pessoa se feche em defesa própria, escutando seletivamente e sem compreender sua crítica. Sejamos francos. Há ocasiões em que a pessoa simplesmente não pode expressar sua crítica através da comunicação oral, e quando o criticado não pode escutá-la. É necessário, então, que o crítico se expresse escrevendo. Se não externar sua crítica, é certo que isso atrapalhará e causará maiores problemas mais adiante. Assim mesmo, é imperativo que ajudemos as pessoas criticadas a verem as queixas apresentadas contra elas por escrito. Em outras palavras, se o indivíduo é surdo à sua crítica verbal, escreva-lhe uma carta com suas críticas e queixas e insista que separe algum tempo para discuti-las com você. Atenção, líderes! Se um de seus liderados não está satisfeito com o relacionamento entre vocês dois, insista para que ele expresse sua crítica por escrito, para que juntos possam discuti-la e orar em busca de solução. Isso pode ajudar você a transformar a crítica negativa destrutiva em crítica construtiva. Não seguir os princípios 1, 2 e 3 pode causar dano tanto ao crítico quanto ao criticado. É um aspecto da semente de discórdia entre irmãos que se menciona em Provérbios capítulo 6, versículo 19. Tal falsidade pode destruir uma congregação, paralisar o pastor, desanimar o grupo e envenenar o movimento. Este pode sobreviver a muitas crises, porém uma vida envenenada pode ser-lhe fatal. Princípio 4. Orientar-se por perguntas positivas. Um método eficaz é fazer perguntas sinceras ao criticado para que a. O crítico possa procurar maior informação e assegurar-se de que tem suficientes evidências sobre as quais basear sua crítica. B. O criticado pode explicar a sua posição. E C.
o crítico pergunte ao criticado se já considerou alternativas. As perguntas devem ser positivas, por exemplo: como você chegou a essa conclusão? Quer contar-me por quê? As perguntas negativas, por exemplo: por que você sempre insiste em dar sua opinião? Ou, carregadas emocionalmente, podem produzir resultados negativos. Existem razões práticas para utilizar esses métodos. Em primeiro lugar, o criticado pode possuir informações que o crítico não conheça. Em segundo lugar, o crítico pode possuir informações que o criticado não conheça. Em ambos os casos, podem compartilhar dita informação e crescer juntos. Porém, suponhamos que a pessoa criticada não se sinta livre para compartilhar a informação. Neste caso, o problema é de confiança. Se o indivíduo confia no seu irmão, regressará à linha de batalha para lutar contra o inimigo, não contra o seu camarada. Princípio 5. Verificar motivos. Faça a si mesmo a pergunta: por que estou expressando uma crítica negativa? Ferir o meu ego e desejo, portanto, envergonhar alguém? Eu faço em retaliação ou para melhorar o meu status? Ou é meu motivo verdadeiramente ajudar a pessoa e fortalecer nosso grupo? Sua honestidade neste ponto poderá obrigá-la a cancelar seus planos de crítica. Tenha cuidado de como você passa na prova. Princípio 6. Ser honesto. Comuniquemos verbal e não verbalmente o que honestamente pensamos e sentimos, assim como nossas razões. Posso ir diretamente com minha crítica ao criticado, guiar-me por perguntas positivas e, todavia, não comunicar meus verdadeiros sentimentos. Quando criticar, peço ao Senhor que lhe dê a coragem de ser honesto. É desonesto reter informação ou dissimular a crítica a que o criticado tem direito. Naturalmente, há ocasiões em que não é sábio expressar tudo o que sentimos. A situação é importante, contudo, tudo o que comunicamos deve ser verdade. Como é grande a tentação de dizer uma coisa a alguém, mas dizer outra completamente diferente nas suas costas. Quando ela está, expressamos críticas positivas, mas quando está ausente, somos negativos, isto é, mentir. Princípio 7. Falar a verdade em amor. Os princípios mencionados não são suficientes. Posso ir a uma pessoa, guiar-me por perguntas positivas e dizer a verdade, porém de uma forma que magoe, apunhale e destrua. É fácil utilizar a fachada de honestidade para expressar nossa hostilidade. Por isso, precisamos aplicar 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. É absolutamente imperativo que digamos a verdade em amor. Efésios 4,15. Quanto de minha crítica tem raiz em minha própria impaciência, insensibilidade, inveja, capricho e satisfação para assinalar os erros dos demais. O amor que nasce de nosso Senhor Jesus Cristo é a única cura para tais impulsos. O amor genuíno suaviza a verdade contida na crítica. Princípio 8. Ser objetivo e específico. Baseie sua crítica em evidências objetivas e não em opiniões subjetivas. Busque a informação necessária para que esteja seguro do que fala. Muita crítica negativa parte de pessoas que não conhecem as circunstâncias e simplesmente querem dar opinião. Neste sentido, o termo objetivo quer dizer evidência que qualquer pessoa possa observar se quiser fazê-lo, e que permaneça igual, não importa quem a olhe. Portanto, a verdade não depende dos preconceitos ou sentimentos de quem a observa. A evidência objetiva deve ser específica. Por exemplo,
Se você está insatisfeito com o crescimento de seu grupo, busque dados objetivos acerca de como tem sido o crescimento e indique especificamente o que constitui o crescimento satisfatório. A crítica negativa objetiva, mas não específica, ajuda pouco, a menos que estimule uma avaliação objetiva. Princípio 9. Ganhar o direito de ser escutado. Se você se propõe a alcançar mudanças através de sua crítica, é importante que ganhe o direito de ser escutado. Quem o escuta prestará mais atenção às suas avaliações se o respeita. E só há uma forma de ganhar seu respeito: ter um passado consistente de boas obras. Isso leva tempo. Por isso, um membro novato no grupo, por mais títulos e credenciais que traga de outros círculos, não deve apressar-se a expressar críticas negativas. Isto não quer dizer que você deva permanecer calado durante as etapas iniciais de seu trabalho. Mas um fato é claro: é mais provável que sua crítica negativa seja recebida por mentes abertas e, consequentemente, traga resultados favoráveis se primeiro você tiver ganho o direito de ser escutado. Princípio 10. Sugerir alternativas. Acompanhe sua crítica com propostas de solução. Demonstra imaturidade culpar uma pessoa e não sugerir um remédio. Qualquer pessoa pode apontar erros, mas exige criatividade propor soluções. Muitos críticos negativos são muito loquazes ao descreverem falhas, mas se calam quando chega o momento de trabalhar alternativas. Um método bem simples para organizar sugestões é dizer: isto é o que penso que você deveria deixar de fazer. Isto é o que penso que você deveria começar a fazer. Se for acompanhada de oração pela pessoa, sua crítica poderá oferecer pelo menos um pouco de ajuda. Em qualquer grupo cristão ganhará com essa atitude. A crítica negativa, não acompanhada de amor, é corrente na sociedade sem Cristo, onde é comum mexericar, ridicularizar, concentrar-se nos erros e enfatizar as fraquezas de seus líderes. Em nosso país, há muitos que podem dizer-nos o que está mal, mas raras vezes indicamos como se poderia melhorar a situação. São raros e preciosos os indivíduos que podem temperar suas críticas com uma dose de opções viáveis. Os cristãos devem distinguir-se pelo tom e pelo conteúdo de nossas críticas negativas. Que o Senhor nos ajude a melhorar nossos testemunhos como críticos cristãos. Capítulo 4. Princípios para receber crítica negativa. As sugestões anteriores têm a ver com o modo de como fazer críticas negativas. Mas ao fazê-las, estamos dizendo ao mundo que também estamos dispostos a recebê-las. As pessoas seguras de sua personalidade podem receber muita crítica, as inseguras, pouca. Em uma ocasião, finalmente ajuntei coragem para fazer uma pequena crítica a um companheiro que era muito negativo. Eu me surpreendi com sua resposta: você quer que eu renuncie a meu cargo? É estranho que os críticos negativos mais ferinos tenham pouca capacidade para beber seu próprio remédio. Não importa qual seja o grau de segurança emocional do indivíduo, existem alguns princípios que são úteis para quem recebe crítica negativa. Deixar que a crítica seja uma forma de aprendizagem é a atitude fundamental. Aprendemos muito a respeito de nós mesmos com a ajuda dos outros. Simplesmente estamos tão fechados em nós mesmos que não podemos ser objetivos como é preciso. Sabemos como gostaríamos de ser, e este quadro idealizado continuamente compete com o quadro verdadeiro ou real e não nos permite chegar ao que podemos ser. Precisamos de recursos externos que nos deem pistas acerca de como somos e como afetamos aos demais. Uma das melhores maneiras de aprender dos outros é observar suas reações a nós. Poderemos ver se aproximam ou se afastam de nós, se desfrutam de nossa companhia ou se aborrecem, etc. Se aprendemos as lições que essas reações nos possam ensinar, poderemos conhecer-nos melhor. Nossas ações, como os sinais do radar,
ricocheteio das pessoas que nos rodeiam. Essa retroalimentação nos ajuda a avaliar nosso comportamento e decidir se somos suficientemente objetivos para interpretar. A crítica construtiva é uma inestimável fonte de informação para aqueles que queiram aceitá-la. A miúdo, gastamos nossas energias tentando justificar ou racionalizar nosso erro, ao invés de aprender da crítica. Quando não nos colocamos na defensiva, podemos descobrir que a crítica é um verdadeiro favor. A pessoa que nos critica geralmente não se sente à vontade ao criticar, de modo que, se ela está disposta a suportar o mal-estar para nos ajudar, devemos escutá-la e apreciá-la. Ela corre o risco de provocar nossa ira, mas nos dá importância suficiente para se atrever a fazê-lo. A maneira mais efetiva de aprender dos demais é, deliberadamente, estabelecer uma relação de confiança mútua e convidar a uma avaliação contínua. Assim, nossos irmãos estarão dispostos a mostrar-nos o espelho. Mas, além deste, há outros princípios a ser observados ao sermos criticados negativamente por um irmão. Princípio 1. Orar. Peça ao Senhor que o guie ao responder à crítica, que você seja sensível para escutar o que deve, forte para rechaçar os maus sentimentos e capaz de controlar seu temperamento e ira. Princípio 2. Não ficar na defensiva. A reação natural é a de proteger-se com tática de defesa, explicações e desculpas. É como se uma mola interna se soltasse em defesa própria. Proher, Heibler, Reploger comparam esse reflexo com o fechar de olhos diante da aproximação de um objeto estranho, mas precisamos superar nosso medo de crítica. Princípio 3. Permitir que o outro complete sua crítica. Permita que o outro complete a sua crítica. Não interrompa. Interrupções em autodefesa podem confundir o crítico e não lhe permitir concluir sua queixa. Quando lhe parecer que ele terminou sua crítica, é bom pedir-lhe que continue e, assim, se livre de qualquer resíduo de crítica. Pergunte-lhe, isto é tudo? Há algo mais? Se de fato ele tiver algo a acrescentar, permita-lhe fazê-lo. E quando fizer nova pausa, insista nas perguntas até que ele mesmo diga que já terminou. Mostre-lhe que você quer saber tudo o que ele pensa sobre você ou sobre o objeto de sua crítica. Princípio 4. Pedir a evidência sobre a qual se baseou a crítica. Peça a evidência sobre a qual se baseou a crítica. Pode ser que você descubra que a evidência é válida, ou pode ser um boato ou mexerico. Se a evidência é adequada e as conclusões válidas, o crítico fez-lhe um favor ao corrigi-lo. Pode ter chamado a sua atenção para algo que você ignorava, ou um erro que você não sabia haver cometido. Deus pode estar usando o crítico negativo para transformar-nos. Por outro lado, se a evidência apresentada pelo crítico é insuficiente e suas conclusões não são válidas, você terá a oportunidade de chamar sua atenção para a inadequação da crítica dele. Se por alguma razão ele não quiser escutá-lo, peça a Deus que lhe dê um coração compreensivo, uma mente aberta e força para receber a crítica injusta. Princípio 5. Perguntar a si mesmo. O que o Senhor está procurando fazer através ou por meio desta crítica? Possivelmente deseja que você mude sua atitude, seu egoísmo, sua insensibilidade e só pode fazê-lo mudar através da crítica. Princípio 6. Decidir se o crítico está expressando alguma necessidade pessoal através de sua crítica. Se ele o está fazendo, o que você pode fazer para ajudá-lo? É possível que a pessoa esteja pedindo ajuda, mas não saiba como expressá-la. Necessitamos da ajuda de Deus para evitarmos ser defensivos e para sermos sensíveis às necessidades do crítico. Princípio 7. Decidir por que o crítico expressou sua crítica. Será que o crítico tem um motivo mais profundo do que aparenta superficialmente? O quanto possível, é bom esclarecer isso. Porém, tenha cuidado para não analisar inadequadamente. Cada crítico merece respeito. Devemos refletir muito antes de decidirmos se o crítico está enganando a si mesmo, porque é muito fácil que o criticado se engane a si mesmo também. Princípio 8. Decidir qual é o verdadeiro problema. A crítica expressa
o problema central ou ataca unicamente a superfície do assunto? É preciso colocar o problema dentro de seu contexto maior para poder resolvê-lo. Busque fatores escondidos por trás do explicitado e ajude o crítico a ver tudo o que está envolvido. Princípio 9. Decidir cuidadosamente como responder. Será que devo enfrentá-lo cara a cara ou deverei chamá-lo pelo telefone? Ou escreverei para ele? Como já falamos, a via mais direta é geralmente a melhor. Mas o importante é responder honrada e honestamente. O respeito pelo crítico ajudará muito na discussão de suas diferenças. Princípio 10. Falar acerca disso. Primeiro com Deus, depois com um amigo de confiança. Busque conselho de amigos cuja sabedoria e perspectiva possam ampliar a sua. Isso é especialmente importante se o amigo conhece o crítico e os fatores envolvidos no caso. Quando um amigo escuta nesta situação, nos beneficia com a cura pela fala. Se ele pode oferecer sugestões, tanto melhor. Porém, se não as pode oferecer, o fato de que haja escutado contribui enormemente para aliviar a carga da pessoa criticada, desde que não se envolva emocionalmente, tomando partido e realimentando o ciclo da crítica, criticando o crítico. Capítulo 5. Conclusão. Pondo os princípios em prática. A prática destes princípios é uma questão de discipulado. Deus nos tem chamado à unidade. Verdadeiramente somos um no Espírito, um no Senhor. Mediante o desenvolvimento da habilidade de dar e receber críticas, podemos expressar mais plenamente nossa unidade diante de Deus e revelar essa unidade ao mundo.